Bom, o assunto agora vai ser escalas termométricas. Então vamos primeiro definir o que é uma escala termométrica. É um conjunto de valores numéricos onde cada um desses elementos está associado a uma determinada temperatura. A próxima coisa que nós vamos definir então, o que é temperatura. Temperatura, gente, é o que mede o grau de agitação das partículas de um corpo. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Na física a gente tem a tendência de representar um corpo frio pela cor azul e um corpo quente pela cor vermelha, tá? Bem, então aqui, os dois corpos, tanto frio quanto quente, eles estão vibrando. Sempre haverá agitação das moléculas. A diferença vai estar nessa agitação. Quem vibra mais, quem vibra menos. Sempre o corpo frio, o grau de agitação é bem menor do que o corpo quente. Em resumo, o corpo quente é mais agitado do que o corpo frio, tá? Então aqui está representando, ó, que ele está bem mais agitado do que o corpo frio. Outra palavra que a gente utiliza muito e que vai fazer uso é a palavra equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos têm a mesma temperatura, ou seja, quando um sistema está com temperatura igual, tá? Todos os corpos. Para fazer a medição dessa temperatura, nós usamos o aparelho chamado termômetro. Então, o termômetro é o dispositivo utilizado para medir a temperatura. Bom, então vamos começar aqui. Como a gente vai representar a nossa escala termométrica, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desenhar uma barra, tá certo? Aqui, ó, vertical. Essa barra, gente, a gente vai dar 2 pontos para ela definitivos, tá? Então, primeiro, de baixo, a gente vai chamar de primeiro ponto fixo, que é chamado de primeiro PF. E a parte de cima é o segundo ponto fixo, que é o segundo PF. No meio, a gente representa o nome da escala. Mas, enfim, vamos falar primeiro dos 2 pontos fixos. O primeiro ponto fixo, que é a parte de baixo, é a temperatura mais baixa, é a parte mais fria. Então, o primeiro ponto fixo é a temperatura de fusão do gelo. É o momento onde a água líquida se transforma em gelo, tá certo? Quando ela atingir essa temperatura aqui inferior, a água vira gelo. O segundo ponto fixo é a temperatura de ebulição da água. Então, é o momento em que a água começa a evaporar. Por isso que ela é chamada de ponto do vapor. Então, vamos falar das escalas conhecidas. A primeira escala conhecida é a escala Celsius, tá? Também conhecida como escala centígrada. A escala Celsius tem para o seu primeiro ponto fixo, ou seja, o momento em que a água vai virar gelo, o valor de 0 graus Celsius, tá? Então, a água, quando atinge 0 grau, ela vai congelar. E ela tem o valor para evaporar, ou seja, quando a água atinge 100 graus Celsius, ela vai mudar de estado físico novamente, tá certo? Então, a escala Celsius, ela vai de 0 até 100, e ela é muito importante porque é a escala que a gente utiliza no Brasil. E na maioria dos países, por incrível que pareça, do mundo. A próxima escala é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela tem para o seu primeiro ponto fixo o valor de 32 graus, tá? E para o segundo ponto fixo, o valor de 212 graus. Esses valores são um pouco estranhos, né? Mas na verdade é porque Fahrenheit, a primeira vez que fez a escala dele, ele montou para uma mistura e não para água. E aí considerou 0, né? Ó, a 0 Fahrenheit vai congelar, só que para aquela mistura. Quando todo mundo estabeleceu o padrão como água, ele pegou a mesma escala que já tinha montado e calculou quanto seria para a água. E aí tornou esse valor, tá? Por isso que ela vai de 32 até 212. E a última escala conhecida é a escala Kelvin, também representada pela palavra absoluta, tá? Então, para quem não lembra, lá em matemática, a palavra absoluta significa que não admite valores negativos. Então, das nossas escalas conhecidas, ela é a única que não permite valores negativos. Por isso que o nome dela é também absoluta. E ela vai de 273 até
373. Ponto do gelo, ponto do vapor. Bem, dentro dessa escala, gente, existe uma palavra muito conhecida chamada zero absoluto. O que é esse zero absoluto? Na verdade é assim, a gente sabe que aqui, olha, a escala 273 iria aumentando, né? 74, 275, até chegar ao valor que você queira. Para baixo, também teriam outros valores, 272, diminuindo. Na verdade, por ela ser absoluta, o menor valor possível seria o zero, o que a gente chama de zero absoluto. O que acontece? Kelvin fez um estudo profundo e provou matematicamente que se uma substância chegar a 0 Kelvin, ela não terá movimento algum. Todas as suas partículas estariam paradas. Só tem um probleminha. Nada na Terra consegue chegar a tal temperatura, tá? Então, ele só é comprovado matematicamente. Então, isso foi uma coisa tão importante na época que, para homenagear isso, a gente não utiliza o grau, tá? É como se essa nossa escala ela fosse uma escala de tão grande importância que, para homenagear, ela é exata. Então, não se utiliza o grauzinho. Outra coisa é que essa escala até hoje ela é utilizada nos grandes laboratórios. Ela unifica todos os cientistas. Então as pessoas que são de qualquer parte do mundo que vão a um grande laboratório não precisam entender que porque no meu país eu estudo em escala Fahrenheit, no meu é escala Celsius. Não. Lá o comum vai ser Kelvin, tá? Até hoje é utilizado a escala Kelvin nos grandes laboratórios. Então, de novo, o zero absoluto seria aquele ponto onde todas as partículas teriam velocidade igual a zero, ou seja, energia cinética igual a zero. O problema é que ninguém consegue chegar a tal temperatura, mas foi comprovado matematicamente. Então, agora a gente vai fazer uma relação entre essas três escalas. Bom, como a gente havia dito no começo, o nome da escala a gente coloca sempre no meio, né? Então, vou colocar aqui, ó, escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, tá? Para lembrar as letrinhas fica mais fácil pra gente, assim. Primeiro ponto fixo. Então, a gente já sabe que o ponto do gelo para Celsius é 0, 32 para Fahrenheit e 273 para Kelvin. Segundo ponto fixo, ponto do vapor, 100 graus Celsius, 212 para Fahrenheit e 373. Agora nós vamos achar a equação que relaciona essas escalas. Olha o que nós vamos fazer. Sempre vai ser a mesma ferramenta matemática, nunca muda, tá? Nós vamos então pegar aqui, ó, montar dessa maneira, ó. Vou fazer a escala menos o primeiro ponto. Então, isso vai ficar aqui, ó, C menos 0. E vou dividir pelo segundo ponto menos o primeiro. Então, ó, 100 menos 0, tá certo? A escala sempre é o primeiro. E sempre no final, tanto em cima quanto embaixo, vai ser o primeiro ponto fixo, tá? Então, ó, C menos 0, 100 menos 0. Vou fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit, ó. A escala menos o primeiro ponto, então F menos 32, dividido pelo segundo ponto menos o primeiro, 212 menos 32. Vou fazer uma terceira comparação com a escala Kelvin. A escala menos o primeiro ponto, dividido pelo segundo ponto menos o primeiro. Agora eu vou só organizar, ó. C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá 100. Igual. F menos 32 não dá para fazer nada. Então, eu vou repetir. F menos 32. 212 menos 32 dá 180. Igual. Kelvin menos 273 também não dá para fazer nada. Então, também vai ser repetido. Dividido por 373 menos 273, isso dá 100. Tá vendo que todo mundo aqui no denominador termina com 0? Então, nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos dividir por 10, simplificar por 10.
corta aqui e corta aqui. Dividir todo mundo por 10, tá? Só pode fazer isso porque são todos os termos. Se fosse só 2, o terceiro não poderia, não se faz, tá? Somente para todos os termos. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a fórmula primeiramente, que, por exemplo, para transformar de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, tanto faz, dá no mesmo. Então, vou botar a fórmulazinha aqui. Sobrou o que aqui? C sobre 10, né? Porque eu cortei esse zero daqui. F menos 32 dividido por 18. A única coisa que ainda dá para fazer aqui, meninos, é simplificar esses dois termos aqui. Porque como eles são par, dá para dividir por 2, né? Então, a nossa fórmula fica o seguinte, ó. Vai ficar C dividido por 2 dá 5, igual a F menos 32 dividido por 2 dá 9. Pronto, essa é a nossa primeira equação. Aqui transforma de graus Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius. Vamos fazer agora a mesma ideia, só que agora eu quero relacionar, por exemplo, a escala Celsius com a Fahrenheit, desculpa, com a Kelvin, tá? Essa com essa. Então, ou eu transformo de Celsius para Kelvin, ou eu transformo de Kelvin para Celsius. Dá no mesmo. Então, pegando daqui de novo, ó, nós temos C sobre 10 igual, aqui sobrou K menos 273 dividido também por 10. Como os dois dividiram, aqui ficou 10, né? Eu vou dividir os dois por 10, tá? Por 10 dá 1, por 10 dá 1. Então, C dividido por 1 é C, igual a K menos 273 dividido por 1, que é K menos 273. Então, essa aqui é a nossa equação para transformar da escala Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius. E a última relação que nós temos aqui é transformar de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, F menos 32 dividido por 18, né? Porque eu havia simplificado por 10, igual a K menos 273 dividido por 10, né? Que a gente tinha simplificado também. Bom, de novo, esses dois números são números pares, então a gente vai simplificar. Por 2, isso vai dar 9. Por 2, isso vai dar 5. Então, nossa fórmula fica assim, ó. F menos 32 dividido por 9 é igual a K menos 273 dividido por 5. Essa é a equação que transforma de Fahrenheit para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit. Se a gente precisasse fazer para uma escala qualquer, que não fosse nenhuma dessas conhecidas, não importa. É sempre usar essa mesma ideia. Coloca os pontos fixos, né? Ou dois pontos, um mais frio e um mais quente, e faz essa mesma matemática, tá certo? Nós vamos fazer agora alguns exemplos.